Bom dia, amados irmãos. Estou muito feliz em poder me comunicar com vocês, muito embora o fato de não estarmos nos reunindo presencialmente tenha me trazido bastante tristeza, pois não posso vê-los pessoalmente. Nesses dias, quando estamos reclusos em casa, aguardando a tempestade do vírus passar, resta-nos ter mais comunhão com Deus, estudar mais, trabalhar mais, mas, sobretudo, orar mais uns pelos outros. E sobre essa condição que nós temos como crentes, de dependermos da presença de Deus, gostaria de pensar um pouquinho nesta manhã. Há um texto lá em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, que diz assim: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apegues ao teu próprio conhecimento. Reconheça a presença do Senhor em todas as áreas da tua vida e certamente Ele haverá de endireitar os teus caminhos. Quando eu penso nesse texto, confia no Senhor de todo o teu coração. Me traz à lembrança as coisas que aconteceram há muito tempo atrás. Eu me recordo da época quando eu era criança. E eu saía lá de casa, morava na rua João Ferreira da Silva, no Além Ponte, e estudava no colégio Visconde de Porto Seguro. E nós íamos a pé. E no caminho, nós nos encontrávamos na proximidade da antiga Cianê, né? Com um querido irmão da Igreja Batista Central. Era um irmão que ficava ali vendendo seus doces. Ele fabricava um doce de coco muito gostoso, um quebra-queixo, que era tão delicioso. E esse querido irmão Machado, era seu nome, ele, cada dia que a gente passava por ele, ele sorria, abraçava e nos desejava um bom dia e bons estudos. Irmão Machado não era uma pessoa rica, era uma pessoa aposentada que ganhava muito pouco e que complementava a sua receita através da venda daquele doce. E que saudade nos traz aquele tempo de infância. Irmão Machado era uma pessoa especial. Era uma pessoa que radiava graça, radiava fé. Era uma pessoa que, quando cruzava com os crentes da igreja, estava sempre de bom humor, muito embora sabíamos que passava por muitas dificuldades. Eu me lembro, meu pai naquela época era gerente de uma loja da Teba, que ficava ali no Jardim do Canhão, quase em frente à escola que eu estudava, e meu pai sempre nos dava alguns trocados para que, pela manhã, quando passássemos por ele, comprássemos doce e assim pudéssemos ajudá-lo. Os anos passaram. Aquela imagem daquele velho bondoso, sorridente, ficou guardada no meu coração. E é interessante que ele era feliz, muito embora passasse pelas crises da vida. E aquela felicidade que estampava no seu olhar, com certeza tem direcionado as nossas vidas ao longo de tantos anos. Isso já aconteceu há mais de 55 anos atrás. Mas a imagem permanece. E vitoriosamente nós podemos, através da experiência mantida com esse querido irmão, viver o presente e olhar para o futuro, sabendo que há um Deus na nossa vida. Um Deus que nós devemos a cada momento buscar, cultivando com Ele a nossa amizade, sabendo que Ele cuida de nós em todas as coisas. O texto que nós lemos diz: reconheça a presença do Senhor em toda a tua vida, ou em todas as áreas da tua vida, e certamente será Ele quem endireitará os teus caminhos.
É interessante que tantos anos se passaram. Eu me lembro, quando eu completei 18 anos de idade, tendo terminado o curso técnico de contabilidade aqui na OSE, em Sorocaba, senti no meu coração o desejo de servir ao Senhor como pastor. Senti-me vocacionado. E o pastor Ebenezer Carlos dos Santos me enviou para o seminário, lá no Seminário do Sul, no Rio de Janeiro, e ali nós começamos a estudar e logo, algum tempo depois, a trabalhar. Estivemos servindo ali a Igreja Batista da Abolição. E naqueles tempos, tempos de juventude, tendo saído de Sorocaba sem nunca ter viajado no passado, indo para a cidade grande, sob a graça de Deus, confiando no Senhor, eu era um garoto do interior. Era um garoto não vivido, mas que tinha uma fé muito grande no coração. E eu me lembro que em várias oportunidades eu pude sentir a presença de Deus conduzindo a minha vida. Eu me lembro, ali no Rio de Janeiro haviam centenas de igrejas batistas e os seminaristas ocasionalmente eram convidados para pregar em várias igrejas. Devo ter pregado em mais de 50 igrejas naquela época, nos 4 anos de seminário. E um dia, estando ainda no meu primeiro ano, um querido seminarista disse: olha, meu pastor está de férias e eu estou coordenando as mensagens e os trabalhos na minha igreja e gostaria que você fosse lá para levar a mensagem. E ele me deu o bairro e disse: você vai de ônibus, você toma o ônibus ali próximo à Praça Sans Pena e que o ônibus vai te levar. Mas ele não me disse qual era o ônibus, não disse o número do ônibus, nem em quanto tempo ele passava. Também não me falou qual era exatamente o ponto de ônibus que eu deveria pegar o ônibus. E naquela região do Rio de Janeiro, próximo à Praça Sans Pena, naquela época, havia vários pontos de ônibus. Eu me lembro de ter descido a colina do seminário, Itacuruçá, e parei no primeiro ponto. E diga-se de passagem, na minha simplicidade de garoto do interior, eu peguei o primeiro ônibus que passou. Nem por sonho imaginava que mais de 50 ônibus diferentes, com linhas diferentes, passaria por aquele lugar. Mas eu tomei o primeiro ônibus que passou. E quando sentei, paguei a passagem e perguntei ao menino que era o cobrador: olha, eu tenho que ir em tal lugar, em tal igreja. Esse ônibus vai para lá? Ele disse: olha, o ponto final fica a 50 metros da igreja. Fique tranquilo. Você desce no final e você estará na igreja. Quando voltei para o seminário, aquele seminarista me perguntou: você tomou o ônibus tal? Eu disse: eu tomei o primeiro ônibus que passou. E justamente o primeiro ônibus que passou era o ônibus que me deixava na porta da igreja. Algumas vezes, a gente não compreende o agir de Deus. Mas Deus está no controle de todas as coisas. E Ele me abençoou num momento tão simplório da minha vida, numa coisa tão simples, mas que, por ser um garoto do interior, não conhecendo a cidade grande, poderia ter grandes dificuldades e até mesmo não ter chegado àquela igreja. Mas Deus estava no controle. Deus controla todas as coisas. Ele sabe tudo sobre nós. E quantas vezes nós divagamos, tentando encontrar o caminho, encontrar a resposta, encontrar a melhor maneira de realizar as coisas. E a última coisa que nós fazemos é perguntar ao Senhor, é buscar a sabedoria divina,
é buscar nele a resposta para a ansiedade do nosso coração. Mas Deus, Ele nos conhece e nada passa desapercebido aos seus olhos. E a sua palavra, como lemos há minutos atrás, diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apegues ao teu próprio conhecimento. Confia no Senhor de todo o teu coração. Você tem confiado no Senhor de todo o teu coração? Você tem entregado nas mãos de Deus as pequenas coisas da sua vida? Aquelas menores que por vezes a gente nem se preocupa em consultar ao Senhor? Ainda que nós não o consultemos, a sua presença conosco é tão maravilhosa que Ele vem a cada momento ao nosso encontro e Ele nos ajuda a caminhar. A presença de Deus em nós é algo espantoso. Como Deus age na nossa vida, nos pequenos detalhes da nossa vida, é alguma coisa que nós não conseguimos compreender, mas Ele está presente e nada passa desapercebido aos seus olhos. Deus é Ele quem dirige os nossos passos. Você já teve em algum momento uma experiência com Deus, onde você estava caminhando de uma forma e de repente você percebeu que Deus estava no controle e que Ele estava te mostrando alguma coisa diferente daquilo que você imaginava? Eu me lembro, terminado o seminário, um ano depois eu voltei para São Paulo. Era um garoto de 22 anos. Fui ordenado ao ministério em 1978, dia 8 ou 9 de dezembro de 1978. Muito jovem, solteiro, sem compromisso. Voltei para São Paulo com o objetivo de pastorear em tempo integral. E a primeira igreja que eu visitei, a diretoria me disse: olha, você é solteiro, você é uma criança, como você que deseja ser o nosso pastor? E eu fiquei meio chateado. E o dinheiro foi acabando. E eu me vi na necessidade de buscar um emprego. Sabe o que aconteceu? Uma pessoa havia me dado um papelzinho com o endereço de um emprego para que eu fosse, se eu pudesse, eu fosse lá buscar esse emprego. Só que o emprego era para conciliador de contas. E eu era técnico em contabilidade. Tinha trabalhado como auditor ao longo de 3 anos. Trabalhara na Casa Publicadora Batista, na área contábil. E eu queria algo melhor. E eu selecionei algumas ofertas de emprego no jornal e peguei um ônibus e fui seguindo para encontrar aqueles lugares. De repente, eu vi o nome da avenida que o ônibus estava passando e eu me lembrei que aquele papelzinho que aquela pessoa me deu tinha o nome daquela avenida. E eu tirei do bolso, olhei e falei: opa, falta 300 metros para chegar no endereço que está nesse papelzinho. Imediatamente eu desci e fui na empresa. Aquela empresa chamava-se Control SA. E lá chegando, a vaga que havia era uma vaga de conciliador contábil. Me deram formulários para que eu pudesse preencher, uma série de testes contábeis para que eu pudesse realizar, e eu realizei todos. E quando terminei, entreguei aqueles testes, foram conferidos pelo contador e em seguida fui chamado para conversar. E depois de meia hora eu estava contratado como conciliador de contas. Trabalhei ali durante uns 3 anos e quando deixei a empresa, eu saí de lá como subcontador para trabalhar como assistente de controladoria no grupo empresarial. Mas é interessante, se não fosse aquele papelzinho no meu bolso, eu não teria encontrado aquele emprego. E não era o emprego que eu desejava, mas era um emprego que Deus tinha para mim. E é interessante como Deus age.
Nem todas as coisas acontecem exatamente do jeito que nós queremos, do jeito que nós sonhamos, do jeito que nós entendemos que deveriam acontecer. E algumas coisas na nossa vida nem mesmo conseguem acontecer. Não acontecem, por mais que sonhemos. Mas Deus está no controle da nossa vida. E nos pequenos detalhes ele age. Daí, o texto de dizer: reconheça a presença do Senhor em todas as áreas da tua vida, e é Ele quem endireitará os teus caminhos. Querido irmão, querida irmã, nessa manhã eu gostaria que você pensasse um pouquinho sobre isso. Você tem confiado plenamente no Senhor? Tem permitido que seja Ele que esteja no controle das pequenas coisas da sua vida? Tem sido abençoado pelo Senhor a cada momento e tem reconhecido essa bênção? Mas, sobretudo, você tem tido gratidão no seu coração, porque Deus está no controle e Ele tem abençoado a sua vida, Ele tem abençoado sua família, Ele tem cuidado de cada um de nós. Querido, meu desejo é que o Senhor esteja a cada momento no controle, não apenas da sua vida, mas no controle dos seus negócios, do seu trabalho, dos seus estudos, no controle de tudo aquilo que faz parte do seu dia a dia. E certamente você será muito feliz. Que Deus te abençoe e te dê a paz. Amém.